É o processo pelo qual você encanta um objeto comum. O que é um objeto comum? Todos nós. O que é o comum? É o humano, é o humano. Não tem ninguém especial, não tem ninguém encantado, não tem ninguém fetichizado. O medo do afeto. Então, o que é o medo de sentir? É a vulnerabilidade, para ir direto ao ponto. O que é afeto? Ser afetado por. O que a gente gostaria? Qual que é o sonho, inclusive moderno por excelência? Controle. Lembra isso? Só para situar historicamente onde a gente está no debate. Não é só a modernidade que tinha o sonho de controle. Vamos voltar alguns séculos e vamos lá. A gente já tem trabalhado aqui essa distinção logos e patos. Lógica, fala, logorém, discurso, possibilidade de saber, filosofia, tudo isso é logos. E como que nasce a filosofia? Mais ou menos século V a.C., ou seja, 2500 anos, a gente começou a se interrogar sobre o funcionamento da nossa própria razão. Como a gente pensa? Aí a gente inventou a própria filosofia, a lógica. O que é a verdade de um enunciado? Lembra? S é P, o sujeito, a premissa, maior, menor, o silogismo, a ontologia, a metafísica, a physis. Tudo isso é a nossa mente tentando apreender o mundo, fazer conhecimento e tentar pensar. O que ela precisou nesse processo histórico? Dizer o seguinte: olha, a razão é soberana e é superior a patos, às paixões. Por quê? Porque as paixões, elas atrapalham ou atrapalhariam o pensamento lógico e racional. Então, patos, paixões, afetos, emoções, historicamente, há muito tempo, são vistas como dois problemas, menores, em relação a uma certa racionalidade, que erraria se tivesse sido contaminada pela emoção. Tanto que a gente diz, calma, para e pensa, não é? Para e pensa, senão você vai errar, senão você vai se deixar contaminar pelo afeto, senão você vai falar bobagem, se controla, não haja no impulso. Percebe? Tudo isso é resquício, é uma herança milenar, literalmente, desse momento histórico em que a gente entendeu que sim, as paixões, elas são efervescência, elas são descontrole, elas são aquilo que pulsa, que sai do controle do eu. Segundo ponto, a gente disse, olha, para bem conhecer o mundo, eu tenho que subjugar tudo que eu sinto e tenho que dominar tudo que eu sinto, dominar duas coisas. Não só os afetos, as emoções e as paixões, como o corpo. Sede, muitas vezes a gente pensou que os afetos tinham como sede, como causa, algumas substâncias que andavam pelo corpo, lembra? Aquela associação, por exemplo, tristeza, melancolia, bile negra, bile branca, os humores que vão para os órgãos. Toda essa maneira, vamos dizer, antiga de instaurar a cura, a medicina, as terapêuticas, elas vão fazer essa associação. A racionalidade está aqui, o campo dos afetos e o corpo e a matéria são ambientes para essa racionalidade dominar.
Então a gente não só fez uma separação, como a gente fez domínio. Quem somos nós hoje? Aqueles que estamos ainda sofrendo desta razão que teme os afetos. E não só teme, como busca controlar, dominar, como se eles fossem o perigo, o risco, o mal. Claro, não é nosso tema do vídeo de hoje, mas fica a dica para outros aqui no canal, em que a gente fez uma equação, não só, né, a gente não fez só essa modulação, essas várias modulações ou binárias ou triádicas, mas a gente também fez uma outra associação entre masculinidade e racionalidade, domínio, força, controle, e feminilidade, corpo, afeto, emoção. Lembra? A gente trabalha isso aqui várias vezes, então volta aí. Outro ponto, a gente se apaixona, ó, patos, paixão, apaixonar-se, se deixar dominar por algo que você diz, nossa, aí eu não tinha mais domínio de mim. Quando via, já estava pensando naquela pessoa 400 vezes por dia e querendo falar, e querendo ligar, e querendo me comunicar, e endereçar a minha vivência para essa pessoa. Não é um pouco assim que é a paixão? Parece que o mundo inteiro fica subsumido naquele ser, naquela pequena gônada, naquela matéria que você vai projetar ali, tudo que te afeta você quer transmitir para o outro. Esse é o apaixonamento. Ele tem uma dupla face. O primeiro é interessante você ter um endereçamento, ter uma alteridade, ter alguém para quem contar as coisas. Isso é o amor de amante, é o amor de amigo, isso é poder estar vivo, poder vibrar, né? Isso é pulsão, é impulso, poder escoar tudo que você vive aqui. É interessante na medida em que é relação, em que é alteridade. Só que também, e aí a gente está certo em ter uma pequena desconfiança, a paixão muitas vezes ela é da ordem da fantasia, do imaginário. Por quê? Porque ao fazer esse trânsito, tudo que eu recebo do mundo, elaboro, eu coloco no outro, eu quero dizer para o outro, eu quero compartilhar com o outro, eu acho que a causalidade vem do outro. Todo o meu desejo, toda a minha libido agora está conectada só eu e minha paixão, todo mundo, né? Estou desenhando aqui, é todo mundo. Ele fica subsumido, ele fica condensado nessa bolinha, nessa gônada que é a alteridade. Isso é falso. Isso não é assim, né, gente? Isso daí é uma ilusão imensa. Isso é você dar poder demais ao objeto da paixão. Isso é o que a gente gostaria, isso seria a ilusão de que haveria um objeto potente a ponto de ser o príncipe. A princesa, olha a palavra, adoro, príncipe encantado. Sem dúvida, ele só é príncipe se ele recebe um encantamento imaginário desse sujeito, que projeta, que transfere para o objeto príncipe, né, principal, princeps. Ele coloca aqui toda a vivência, toda a complexidade, toda a energia do mundo, você condensa no objeto, você encanta. É verdade, você está encantando esse objeto, isso chama fetichização. Né? Fetiche quer dizer feitiço, é o processo pelo qual você encanta um objeto comum. O que é um objeto comum? Todos nós. O que é o comum? É o humano, é o humano. Não tem ninguém especial, não tem ninguém encantado, não tem ninguém fetichizado. Claro, tem pessoas, do meu ponto de vista, a partir da minha história, da minha vivência, mais interessantes que outras.
com as quais eu me dou melhor, que despertam em mim curiosidades, que eu quero saber história, que conversam comigo, que tem coisa para trocar comigo, que me excita, que me retesa, me dá tesão, me faz ficar viva diante dessa pessoa. Ok, que bom, isso é a paixão, isso é o amor, talvez não totalmente imaginários, não plenamente delirantes, encantados. São aqueles que, as vivências que a gente vive de encontro com o outro, onde pulsa parecido, porque, nossa, jura que você gosta de ler, que delícia, então vem aqui ler comigo. Vamos sentar aqui no sofá e vamos trocar, o que você leu, o que você está pensando hoje, quais seus debates, quais as questões, você também foi para tal lugar, para esse eu não fui, me conta como foi. A gente se troca, se complementa, se afina. Então, olha só, dentro de uma troca dos territórios de dois seres comuns, que vão montar uma ponte e um outro território comum possível de conversa. Não precisa ter medo não, né? Pode se deixar afetar por isso, pode se deixar afetar pelo outro. O que dá medo é o encantamento hipertrofiado, hiperativo, excessivo. Não, a Terra, pessoas humanas com suas histórias, com trocas, vamos, dá para ir. Oi, se você gostou desse vídeo, eu te convido para se inscrever no canal e não deixa de ativar o sininho para receber as notificações em primeira mão e também acompanhar as ideias que circulam por aqui. Te convido também para estar com a gente nas outras redes que estão aqui na descrição. A gente vai se vendo. Até a próxima!